Vamos começar então hoje com as principais notícias, o que foi notícia nesta segunda-feira e no final de semana também. Porque olha só, Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro também teriam praticado rachadinha, que é o crime de peculato, né? Que motivou a investigação de Flávio Bolsonaro. O portal UOL teve acesso à quebra de sigilo bancário de 100 pessoas e empresas investigadas no caso da rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Analisando as contas, o UOL descobriu a mesma prática de Flávio no gabinete do pai, Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, e do irmão Carlos Bolsonaro em seu gabinete na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Por essa prática, Jair Bolsonaro e os filhos contratavam assessores fantasmas que devolviam o salário quase que integralmente aos três. O UOL também constatou que esses assessores se revezavam nesses gabinetes. Pai e filhos trocavam os assessores fantasmas entre si. A reportagem completa, publicada hoje sobre o esquema, você pode conferir no site do UOL, uol.com.br. Está aí na tela. E o Partido dos Trabalhadores pede que o Ministério Público investigue empresário bolsonarista que ameaçou Lula num vídeo divulgado no sábado. No estande de tiros, esse homem dispara várias vezes. E daí, num tom de voz muito agressivo, ele faz ameaças ao ex-presidente Lula. Aponta para a própria arma e diz assim: você vai ter problemas, viu? Então, aí as imagens. Depois de ser advertido para usar máscara, um guarda municipal apontou a arma para pacientes que aguardavam atendimento numa unidade de pronto atendimento em Praia Grande, no litoral paulista. O GCM também esperava por consulta ali no local e não gostou quando uma mulher pediu que ele colocasse então esse equipamento de proteção à máscara. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Tá com uma arma apontada. Tá bom. Aí, ó, o policial mais um aí, ó, com a arma apontada dentro do hospital aqui, ó. Oxe. Ó, pros próprios amigos dele, tio. Os próprios amigos dele, ó. Vai embora. Você vai mesmo, vai lá. Nossa, isso aí tá errado, mano. Já aconteceu no notícia pra falar pra você. Aí, ó. Aí, ó. Fica quieto, gente. Apaga a luz. Ele pensa que é uma sala desativada, sei lá. Ele tá loucão. Nós estamos tudo trancado aqui na sala de medicação da pediatria. Me liga, não esquece. Gente, é melhor agachar. Agacha. Todo mundo pro chão. Eduardo Pazuello nega que tenha sido demitido do Ministério da Saúde, mas médica confirma que recebeu o convite do próprio Jair Bolsonaro para assumir a pasta. Pois é. Em entrevista agora há pouco na Globo News, a cardiologista Ludmila Rajar disse que recusou o convite de Bolsonaro por divergências técnicas. Defensora de medidas restritivas e contrária a medicamentos como a cloroquina, Ludmila disse que o cenário no Brasil é, abre aspas, sombrio e que o número de mortos por Covid pode chegar a 600 mil em breve. A cardiologista também relatou que foi vítima de ataques virtuais e recebeu ameaças de morte. Pazuello convocou uma coletiva de imprensa para as 4 horas da tarde, agora de hoje. Um diretor de hospital público na Jordânia foi preso depois que 7 pacientes morreram por falta de oxigênio medicinal. Abdel Razak e 4 funcionários do hospital ficaram presos por 1 semana até que a polícia conclua investigações. No comunicado da demissão, o primeiro-ministro Bisher Al-Kasvaneh disse que, abre aspas, este é um erro grosseiro que não pode ser justificado ou aceito. Sinto vergonha disso e não vou justificá-lo. No sábado, o ministro da Saúde da Jordânia também foi demitido. A Justiça determinou prisão preventiva de 4 meses para Jeanine Áñez, que se autodeclarou presidenta da Bolívia depois do golpe de Estado que derrubou Evo Morales em 2019. Jeanine foi presa no sábado à noite, acusada de terrorismo, conspiração e sedição. O Ministério Público pediu pelo menos 6 meses de prisão, mas a Justiça determinou 4 meses para Jeanine e 3
ministros que também participaram do golpe contra Evo Morales. Janine tentou evitar essa prisão se escondendo dentro de uma cama box. Está aí a imagem de Janine Anis escondida dentro dessa cama box para não ser presa. Vamos conversar um pouquinho sobre as notícias do dia com o Leandro Fortes, que já está aqui com a gente. Aliás, deixa eu dar a notícia, porque o Leandro mudou de dia. Antes ele participava às quartas e às sextas com a gente, agora ele vem para a segunda. A gente abre a semana, então, conversando sobre as perspectivas, o que esperar da semana. E acho, Leandro, que a grande notícia da semana, pelo menos já desde o final de semana a gente vê essa movimentação, é a possível troca no Ministério da Saúde, né? Como que você tem visto essas movimentações? Thalita, eu tenho falado e reitero que não faz a menor diferença discutir isso. Essa discussão é absolutamente surreal. O problema nunca foi o ministro da Saúde, embora ele seja um incompetente completo, um autômato, um general completamente sem noção, que foi colocado lá justamente por causa disso. A gente sabe que as escolhas ministeriais do governo Bolsonaro são feitas dentro do mundo bizarro, dentro de questões bizonhas, né? Se você é louco, incompetente, demente, sociopata e é contra tudo aquilo que você deveria defender, você vai ser ministro do governo Bolsonaro. A questão é que depois daquele discurso do Lula, e sobretudo por conta da repercussão nacional e mundial em relação à posição do Lula, que contrastou, né, a figura de um gigante estadista com a de um rato, que é o Bolsonaro, ele precisou tomar medidas, ficou claro demais que ele, o Ministério da Saúde, que o governo, é responsável pelo genocídio em curso no Brasil. E isso teve uma repercussão de fato no mundo afora. Tanto que imediatamente ele participou de uma cerimônia com máscaras. O filho dele, Flávio Bolsonaro, acusado de peculato, virou o defensor das vacinas. Enfim, ele botou um globo terrestre naquela live, aquelas coisas que a gente já comentou. Só que a questão do Ministério da Saúde passou então a ser crucial, não por conta da saúde do povo, muito menos pelo interesse público e menos ainda porque ele tem interesse em barrar o genocídio em curso provocado pela pandemia no Brasil. É porque ele precisa criar uma fachada mínima, razoável, que dê os argumentos para a sua turma, para o seu eleitorado, para manter vinculado a ele sem estar diretamente ligado a um crime de genocídio, claro, visto por todo mundo. Então, ele precisa tirar esse general Pazuello, que é um idiota completo, um sujeito completamente incompetente, um general do Exército que envergonha, enlameia o nome do Exército, das Forças Armadas, um sujeito completamente, né, desqualificado, e precisa botar alguém lá que tem uma fachada de profissional de saúde. Então eles partiram para procurar essa pessoa. Só que o seguinte, por que eu digo que essa discussão é totalmente surreal e ela é inútil do ponto de vista da população brasileira e do próprio combate à pandemia? Porque nenhuma pessoa decente pode aceitar ser ministro do Bolsonaro. Se aceitar, não é decente. Se aceitar, é cúmplice. A pessoa que aceita participar desse governo podre, fascista, genocida, com esse sujeito, com esse presidente da República, com essa boca imunda, né, com esse sujeito que não tem nenhuma qualificação, essa pessoa nojenta, que é o Jair Bolsonaro, quem aceita participar desse governo é cúmplice, não tem decência moral nenhuma. Portanto, não está habilitado para cuidar da saúde da população. Quem quer que entre no lugar do Pazuello, se é que ele vai sair de fato, já entra desqualificado. Ainda que seja um incauto, ainda que seja um político com aspirações outras e que tente criar de fato essa fachada de aí sim estimular a vacinação e procurar acabar com essa história de tratamento precoce contra a Covid, esse cara não vai durar uma semana. E não é que ele não vai durar uma semana por causa só do Bolsonaro. É porque ele vai entrar na linha de tiro, como essa médica de Goiás, aqui do Goiás já tinha entrado, essa Ludmilla já tinha entrado, vai entrar na linha de tiro do gabinete do ódio, né? E desses terroristas de internet que fazem parte do pilotão de fuzilamento de pessoas, de assassinatos de reputação por ordem da família Bolsonaro, por comando da família Bolsonaro.
Né? A história de que a Ludmilla não aceitou o cargo de ministra da Saúde por questões técnicas é uma piada. É uma piada. É uma piada sem graça, é uma piada triste. Ela simplesmente foi defenestrada no momento que descobriram que ela já tinha dado declarações muito fortes, inclusive chamando de idiota quem defende tratamento precoce contra a Covid e quem é contra a vacinação. Ou seja, ela chamou o Bolsonaro de idiota, ela chamou o Pazuello de idiota, ela chamou o Ernesto Araújo de idiota, ela chamou o Paulo Guedes de idiota, ela chamou todo o governo de idiota. Então ela não ia ser, jamais ela poderia. Então já avisaram ela, não aceita, porque senão você vai ser xingada pelo Bolsonaro. Não aceita, senão você vai ser cuspida, vai ser tratada como lixo, ainda mais sendo mulher nesse governo. Então, ela saiu-se com essa que divergia de questões técnicas. Né? Uma coisa, já não deveria, se fosse uma pessoa que prezasse a sua reputação e fosse decente, jamais acenaria a possibilidade de trabalhar no governo Bolsonaro. Ninguém, nenhum médico que tenha um mínimo de decência e que preze minimamente a profissão que escolheu para trabalhar e para ser a sua vida, pode aceitar ser ministro da Saúde de um genocida. Né? Se fosse no início do governo, que as coisas ainda estavam mal explicadas, havia possibilidade talvez de um contraditório dentro do governo, mas a gente já sabe que isso não existe. Todas as pessoas que estão no governo seguem a linha fascista do governo. Todas aquelas pessoas que estão no governo são fascistas. É como se no ocaso da Alemanha nazista, Hitler, o Exército Vermelho às portas de Berlim, os aliados chegando da França para invadir a Alemanha, Hitler demitisse o gabinete ministerial e chamasse outras pessoas para trabalhar. Quem é que ia trabalhar? Sim. Quem é que ia se tornar cúmplice do Holocausto, cúmplice dos assassinatos do período Hitler? Não faz nenhum sentido, portanto, esqueçam, não tem nenhuma importância que nome irá substituir o general Eduardo Pazuello. Seja quem for, é uma pessoa ligada à delinquência da área médica. Seja quem for, não será uma pessoa decente. Porque uma pessoa decente não trabalha no governo Bolsonaro. Ponto. Então, essa discussão nem nos cabe. Essa é uma preocupação do governo Bolsonaro tentando criar uma área de escape para fugir mais para frente de processos criminais no Brasil por assassinato e genocídio e por questões também de tribunais internacionais. Porque não se enganem, uma hora a justiça vai chegar nesses caras como está chegando no Moro e no Dallagnol, vai chegar no Flávio Bolsonaro, vai chegar no Jair Bolsonaro e vai chegar também no Pazuello. E vai chegar em todo mundo que, de certa forma, foi responsável pelo assassinato de 270, 280 mil brasileiros por omissão e ações não ligadas à ciência. Então, eles estão apavorados, eles são burros, mas eles têm instinto de sobrevivência. Uma hora eles sabem que a justiça vai chegar até eles, como chegou a Janine Áñez na Bolívia e os ministros que deram o golpe, como chegou nesse ministro da Saúde da Jordânia. Vai chegar, vai chegar. Os tempos, os ventos mudaram na política e mudaram de uma forma muito abrupta. Vai chegar. Então eles estão tentando criar uma fachada, botando alguém no Ministério da Saúde para iniciar, ainda que mal e porcamente, um outro plano de vacinação, né, esconder debaixo do tapete a questão do tratamento por cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, para escaparem. Eles não têm nenhuma missão pública nisso, Thalita. Eles estão montando um roteiro de fuga, porque sabem que uma hora serão alcançados pela justiça.